Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Cara, bom resultado. Não foi um resultado ruim, a gente poderia ter saído com a vitória, né? Mas jogar na Argentina é sempre difícil. E coincidências, né? Coincidências. Enfrentar o Estudiante e ser prejudicado pela arbitragem. Coincidências. Fazer o quê? Mas a pior notícia da noite, quer dizer, a notícia ruim da noite, né? Porque o resultado não foi ruim, é a fratura da Arrascaeta, fratura da clavícula. E eu separei um corte pra vocês aqui que eu vou reagir junto com vocês, não assisti ainda, do irmão do Thiago Asmar, falando a respeito da recuperação, do tempo de recuperação, tempo estimado, né, da recuperação, que provavelmente o Arrasca vai ficar fora da Copa do Mundo. Foi o que eu vi até agora, que ele pode ficar fora da Copa do Mundo, mas eu quero reagir junto com vocês aqui pra ver o que é que ele falou. Então, se você tá chegando hoje, já se inscreve aí, me dá essa força. Compartilha, comenta, dá o like, hype esse vídeo se você tiver esse recurso pra me dar essa força, valeu? Tô sempre trazendo reacts aqui, seja de torcida, seja de notícia, trago vídeo de opinião também. Então me dá essa força e se inscreve no canal. As imagens é da Jovem Pan Esportes, link vai estar na descrição como créditos. Sem mais enrolações, bora reagir aqui. Bom que a gente está sempre bem informado. E o Flamengo agora confirmando. Gustavo Asmar, né, ortopedista especializado em medicina do esporte, é meu irmão, né? Tá aqui com a gente agora, né? Se colocou à disposição, porra, 11h55 da noite. Te agradeço muito aqui. Por isso que o Canelada é diferente mesmo, a gente é foda. Agora, Gu, como eu te chamo, sempre vou te chamar assim, a Arrascaeta tá fora da Copa, né? Pelo que você falou, é isso, porque foi confirmada fratura da clavícula. Qual é o tempo de recuperação mínimo? Quanto tempo fora dos gramados, né? Pelo Flamengo? E se ele está realmente fora da Copa do Mundo, que começa no dia 15 de junho, se eu não me engano. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez um jogo muito pegado lá na Argentina, né? Como você falou, o árbitro deixando o jogo acontecer. Como o Flávio Prado falou. Não, deixando acontecer, não. Aí não tem como não interromper. Ele não vai falar porque ele tá na televisão, né? Mas ali foi uma sacanagem. A gente tem até medo de falar, né? Que a gente não pode falar o que pensa. Mas ali o Flamengo foi prejudicado e muito. Foi muito prejudicado o Flamengo e já é a segunda vez contra o Estudiantes. É muita coincidência. Chega a ser engraçado. Contra os Estudiantes no ano passado prejudicaram o Flamengo, fizeram de tudo pro Flamengo não passar e esse ano prejudicaram o Flamengo de novo, mas não vai ter jeito, a gente vai se classificar em primeiro de novo. Deixar o jogo rolar assim, no nível de violência desse na véspera de Copa, a gente perde um jogador muito importante por um jogo que o juiz não conseguiu controlar. Diante disso, uma fratura de clavícula, você tem vários tipos. Pode ser uma fratura com desvio, sem desvio, pode ser uma fratura bem no meio, que seria mais ou menos aqui nessa região, pode ser uma fratura mais da extremidade. Então, você tem vários tipos. Durante a transmissão, achei até que poderia ter tido uma outra lesão, que a gente chama de luxação acromioclavicular, pelo jeito que ele caiu, que seria a clavícula subindo nessa lateral. Sendo uma fratura confirmada, é uma fratura que a gente não tende a tratar conservadoramente, mesmo se não tiver desvio, porque a forma que o jogador vai ter que ficar imobilizado é muito desconfortável. Enfim, tratamento cirúrgico, confirmando esse diagnóstico de fratura diafisária de clavícula. Quando você bota uma placa para reduzir essa fratura, ela serve como um tutor para o osso ir crescendo na posição correta. E a gente tem um tempo biológico para isso, que começa a ter uma consolidação, dando tudo certo, em torno de 12 semanas, podendo voltar aos campos. Antes disso, muito difícil. Então, é de 12 semanas para frente. Então, diante dessa informação do quadro do jogador confirmando a fratura da clavícula, ele estaria, sim, fora da Copa do Mundo. Agora, você falou em tratamento conservador. É impossível, vai ter que ser cirúrgico se for fratura. E outra, pelo Flamengo, você acha que o tempo mínimo, assim, se o Flamengo, se ele se recuperar tão rápido quanto o Pedro, por exemplo, que a expectativa era de 9 meses, o Pedro voltou em 7. Tem algum tempo mínimo que ele pode estar de volta ao Flamengo? Porque tem a grande preocupação também do clube, de quanto. Galera, se for fratura não, já teve a confirmação e foi fratura mesmo. O Arrascaeta fraturou a clavícula, então, pelo que ele falou aqui, vai ser cirúrgico, né?
E notícia triste, porque ele falou que é no mínimo 12 semanas. É, complicou aí. A Arrascaeta, mais uma vez, né? Ficando fora de uma boa parte da temporada, justamente quando o Arrascaeta tava voltando a jogar bem. O Arrascaeta não começou bem e agora tava voltando a jogar bem e teve essa fratura aí. Mas vamos torcer para que ele tenha uma boa recuperação e ver o que é que o médico vai falar aqui da pergunta do pilhado, né? O tempo o Arrascaeta vai desfalcar o time no Brasileiro e na Libertadores, principalmente. Mas aí, Thiago, a gente está pensando no início da Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, fora da Copa, ele está. Então, ele não tem por que você acelerar muito, que ele vai ter esse mês de Copa do Mundo para reabilitar. Assim, eu falaria 12 semanas. Biga, Flávio, Bruno, Piperno, querem perguntar? Quero. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Perno? Gustavo, eu acho que nenhum jogador que trabalha 4 anos merece ficar fora de uma Copa do Mundo por uma questão de lesão, algo incontrolável para ele. Eu sempre lamento quando isso acontece. E você estava falando sobre esse jogo, né? Muito pegado e, obviamente, deixa todo mundo mais exposto a esse risco. E a gente tem visto, Gustavo, nesses últimos dias, vários jogadores importantes que têm sofrido uma série de lesões e vários deles condenados aí a perder o Mundial. Você acha que nessa reta final para a Copa do Mundo e lá na Europa, principalmente, com as principais competições chegando à sua fase final, à sua fase decisiva, esse risco de lesão está aumentando para todo mundo? Não, a gente está vendo, assim, só da musculatura posterior da coxa, né, que é a lesão mais frequente hoje no futebol, a quantidade de atletas que vão ficar fora da Copa do Mundo, né? A gente tem o Militão, o Yamal tem o risco de ficar fora, que eu estava vendo. O Mbappé teve uma lesão na coxa, não sei se foi a questão posterior. Então, nesse final de temporada, as lesões dos atletas atuando na Europa é diferente do Arrascaeta. O Arrascaeta não foi uma lesão por sobrecarga, foi uma lesão num choque que ele caiu apoiado sobre o ombro e fez a fratura. Enquanto essas lesões posteriores da coxa, que estão tirando vários atletas da Copa, são lesões por sobrecarga, que tem o maior risco quando você tem uma lesão prévia, muito associada em quem teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, e a gente vê o aumento muito importante, tanto das lesões do ligamento cruzado, quanto da posterior da coxa no futebol mundial. Ao invés do nosso futebol procurar imitar o calendário, né, europeu, eles estão aumentando muito o número de jogos na temporada, principalmente os jogos de seleção. Então, o que a gente está vendo? Muitas dessas lesões no velho continente, mesmo em atletas jovens. A gente está falando em jogadores que não têm uma idade avançada, que estão no seu auge nos principais clubes do mundo. Tem o Estevão também, né, que acabou de ir para Europa. Então, jogadores jovens, sem um histórico tão grande de lesões, sofrendo bastante. Assim, Yamal e Estevão são grandes exemplos disso. Gustavo, uma coisa que é importante em cima do... É isso aí, rapaziada. Agora ele começou a falar ali sobre outros jogadores, né? Sobre as contusões frequentes que tá tendo aí no futebol mundial, na verdade, né? Mas, cara, que notícia chata. Que notícia chata do Arrascaeta. O Arrascaeta fora da Copa do Mundo. Provavelmente desfalcar o Flamengo aí por 2, 3 meses, né? 12 semanas é o que? 3 meses? Cara, que chato. Mas agora é torcer para que ele tenha uma boa recuperação, uma recuperação rápida. E é isso aí. Se você chegou até aqui, deixa esse like aí para me ajudar. Compartilha, comenta, hypa o vídeo. Se inscreve no canal para me dar essa força. Coloquei uma meta de 10 mil até junho. Já estamos com mais de 7 mil, com mais de 7.200 inscritos. Então, agradeço muito a vocês que estão me dando essa força. Valeu? Mas valeu, é isso. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Flamengo!